Bom dia, como vão todos? Todos bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Vida Inteligente Interativo nessa sexta-feira, meio nublado aqui em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Bem, ontem à noite, quem nos acompanhou assistiu a segunda parte do tema Caixa, né? Eu achei que iria terminar o assunto, mas não terminou. Então aí nós vamos dar sessão de continuidade daqui a 15 dias, sei lá quando for possível, né? E aí nós vamos falar sobre a Caixa, continuação. Eu achei eu achei muito complexo. E tudo bem, né? Aqui eu tenho a chance, através dessas coisas que sempre a gente acaba, o programa fica gravado e aí a gente pode assistir não sei quantas vezes. Então, quem sabe eu comece a entender tudo isso aqui que foi falado, né? Eu fico ontem, quando o Jorge falou sobre aquele mar ali, um mar sem água, né? Era eu mesmo, estava nadando sem água. Nossa, eu também não posso tentar subiar e chupar cana e equilibrar, né? Eu tenho que estar lá como entrevistador, tenho que estar lá como um telespectador também, curioso pelas respostas, pelo ensinamento. Então tudo que eu estou falando aqui é normal. Eu espero que vocês tenham gostado e está aí à disposição, tá? No radiovidainteligente.com, tá no mosaicosdonovociclo.com.br, tá na Rádio Vida Inteligente, está em todo lugar, tá? Está à disposição de vocês. Bom dia, dona Délia da Mata. Agora eu vou cumprimentar todo mundo. Bom dia, José Carlos, Délia da Mata, Fernanda, Kaique, Lígia, Evandro, Luiz, Valcir, Shmup Dip, legal, Luiz Fabiano, André, Prestes e Leão, que estiveram lá conosco ontem à noite, Marcos Freitas, Liz Andrade, Lovely Lips, puxa vida, hein, que bacana, lábios amorosos, né, doces, Bumpy Pums, esse aqui não deve ser muito bom, né, Bumpy Pums na sala, e Bunker Bubble, que as pessoas não sabem trocar o nome ou não querem trocar o nome para não se identificar, mas também pode se identificar ali, pode escrever João da Silva e não ser João da Silva, mas tudo bem. O Prestes e a Leung diz o seguinte: foi ótimo, ontem eu e a Leung fomos dormir de madrugada falando do assunto. Parabéns! Você conseguiu falar? Conversando sobre o assunto? Legal, pô? Isso aí eu acho difícil pra caramba. Tá muita gente fora hoje, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então, ontem, até antes do programa, né? Vocês viram, quem assistiu o programa, nunca até esqueci o tema que havia intuído para hoje de manhã, né? E o tema que foi escolhido é exatamente temos vida passada. Ô Grego, já estamos cansados de falar disso? Cansado não, já foi falado isso muito, o Jorge já falou muito, o que eu estudo já fala muito, o Espiritismo já fala muito, uma série de coisas. Mas hoje nós vamos abordar esse tema sob uma outra ótica, né? Vocês se lembram, alguns meses atrás, não sei quanto, eu trouxe aqui no meu programa o Tulku, né? O Tulku Lobsang, médico tibetano, que eu entrevistei, e entrevistei também por outras 2 horas antes do programa, né? Foi muito bom. Nós falamos sobre uma série de coisas. E hoje nós vamos falar esse tema, tivemos vida passada, sob a ótica budista, sob a ótica tibetana, sob a ótica de um Tulku, né? Que é o caso aqui do simpático Tulku Lobsang, né? Então é sob essa ótica que nós vamos hoje abordar o nosso programa. Lígia, lembra, eu já vi esse programa 3 vezes. Lígia, tem. Ontem eu falei bem no Vida Inteligente assim, porque tem gente que aqui ninguém não assiste aqui, assiste lá, não assiste aqui. Foi o que eu disse ontem. Vocês não têm ideia do que está disponibilizado aí para vocês. Né? Tem uma série de coisas aí no programa Vida Inteligente. Afinal
Afinal, são 8 anos de muita informação e de muita coisa boa, né? E Vida Inteligente não é apenas mosaicos do novo ciclo, tem muita coisa boa lá, né? Às vezes você está procurando coisas que estão na sua cara e você não enxerga, ou não quer enxergar, né? Mas tudo bem. Vamos lá, bom dia, Alexandre, bem-vindo aqui para a sala. Então tá aí, então vamos bater um papo sobre isso, sobre o que nós pretensamente achamos que existe ou não existe, né? É interessante isso até a gente analisar, porque todos nós mudamos, né? Eu mudei muito. Quem me conheceu, quem não me conheceu não conhece mais daquele jeito agora, né? Então sabe que eu tive uma mudança radical, digamos assim, uma mudança, olha, foi 180 graus, põe 180 graus nisso, passou um pouquinho e depois ainda está oscilando ainda no meio, está assim nos 180 graus aqui, né? Mudou muito. Então, como eu já disse, minhas crenças foram todas embora. Outras crenças se apresentaram, mas eu ainda estou estudando, eu estou analisando, eu estou naquela fase de namoro, ver se vai dar certo ou não. Então, são momentos realmente de transição, são momentos conturbados, você precisa estar equilibrado, você precisa saber o que você quer. Você tem que conviver com uma série de coisas que a gente presencia aí, né? O que a gente vê na mídia, mesmo que a gente não queira ver, nós temos olhos, nós estamos na rua, estamos enxergando o que acontece, o que vê, essas coisas, né? E isso faz com que a gente comece a se questionar, comece a buscar muitas respostas, né? E eu procuro dentro de mim mesmo as respostas, eu procuro dentro de mim. Ainda não achei, mas eu procuro. Eu já estou focado em mim já faz um bom tempo, né? Mas nem por isso eu deixo de ficar prestando atenção no que os outros dizem. Vocês são meus mestres, como eu disse aqui, o Jorge também, como eu disse ontem para ele. O Jorge, eu não acredito em tudo que você fala. A sua verdade você passa para mim, eu vou lá, você vê que eu repito, como é que é o nome disso aí, tudo, porque eu quero que fique bem claro que depois disso aqui eu vou pesquisar, eu quero saber se aquilo que o Jorge falou, ou o Zé, ou o fulano, não interessa, qualquer convidado meu, se aquilo lá bate com alguma coisa do meu momento, ou com alguma coisa do passado que eu tenho que ajeitar. Então eu tenho que buscar a minha verdade. Eu ouço vocês aqui, vocês colocam coisas maravilhosas, vocês fazem depoimentos maravilhosos. Lígia, você lembra, antes de ontem nós conversamos um negócio em private, né? Particular lá no Facebook, e me ajudou bastante aí, porque tive uns sonhos diferentes, aí não sei o que. Então, sabe, é assim, pô. A gente tem que estar aberto, tem que ter paciência, tem que ter equilíbrio. Não é fácil, mas nós vamos chegar lá. Sabe-se lá quando, onde. Então, vamos tocar esse assunto, vamos abordar isso? Isso aí. Por que eu estou mudando? Porque eu me permito mudar. Eu não posso ser turrão. Eu estou cada dia mais autêntico, mas ao mesmo tempo eu não posso ser burro, não posso ser tapado, não posso ser intransigente, né? Isso aí tem que ser, poxa. Amanhã eu posso aqui, se acontecer, eu vou chegar aqui na televisão, onde quer que seja, porque eu não tenho vergonha nenhuma de assumir as minhas transformações. Eu vou dizer, gente, lembra aquele grego que falava isso aqui? Agora o grego é outro. O grego teve comprovações disso, teve comprovações daquilo, agora eu sou obrigado não, agora eu tenho subsídios para poder defender essa tese, essa teoria, essas coisas todas. Entendeu? É isso. Acho que no fundo é isso que todos nós estamos procurando, né? Então tá. Estamos na busca, como diz o André. Grego, eu sei esse contestamento seu. Hoje o que mais me movimenta é a coerência, e ela é difícil de encontrar, claro. E aí quando mas o que é coerência para você pode não ser para outra e vice-versa. Então esse entendimento aí, que nem eu desabafei com vocês aqui ontem, e ontem à noite mais um pouquinho lá no Vida Inteligente na TV. Então é assim, a gente tem que colocar as coisas para fora, a gente tem que compartilhar aquilo que a gente pensa, a gente tem que ser aberto, transparente, a gente tem que se permitir ser lido, né?
E as pessoas têm que se permitir assim. Sinceridade, chegou, caiu, não adianta, as máscaras são essas, as máscaras caem. Se você não tirar a sua máscara, ela vai cair sozinha. Ela vai cair sozinha. Então é muito melhor você tirar e se apresentar do jeito que você é e tentar se verificar do que alguém te desmascarar. Né? Bom nome, desmascarar. Bom dia, Rosângela, tudo bem? Bem-vinda aqui para a nossa sala. Então tá, então vamos. Eu trouxe aqui o texto que eu não vou disponibilizar para vocês, porque eu tentei ver se tinha na web e não tinha. Então, eu ontem, chamei aqui, está aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Está aqui o livro que é o título do Tulku Lobsang, Embriagado de Crenças, Nossos Obstáculos à Consciência. É um livro muito legal. Vocês lembram? Quem não lembra da carinha dele, está aqui, ó. Tá vendo? Esse é um médico tibetano e ele é Tulku, reencarnação de não sei quem, né? Assim, acho que é do Tulku Lobsang mesmo. É uma simpatia e quando ele vier para cá eu vou apresentar para vocês novamente. Então, em cima disso, é que nós vamos ter o nosso programa de hoje. Deixa eu ver o que o Prestes diz o seguinte: a coerência e a experiência, pois por vezes experimentamos coisas que para a mente concreta pode ser incoerente ao princípio. Claro. Simone, temos que ficar abertos para ouvir, ler, estudar e sentir. E isso, a vigilância dos sentidos, e temos que estar abertos realmente, como você disse. Lígia, grego, ontem. Então ontem ficou claro que o invisível existe e está em plena atividade, e está querendo se mostrar, certo? Não sei. Não sei, Lígia. O invisível parece existir, mas enquanto eu não tiver a minha comprovação, ele vai continuar aparecendo. Então, eu não endosso absolutamente nada. Eu acredito, por exemplo, a ideia, eu acredito, é uma coisa que eu não consigo pegar com a mão, né? Mas ela está aí, porque eu pego ela de algum lugar, né? Não é da minha cabeça, porque a ideia não está aqui. Se ela estivesse na minha cabeça, eu não olhar para assim, putz, tive uma ideia. Teve coisa nenhuma, teve ideia nenhuma, a gente já está cansado de dizer. Tudo que foi proferido, tudo que foi explicado, tudo que foi estudado está aqui, não é ter. Isso eu acredito, que é uma coisa até física, coerente da gente entender, né? Então, e essa ideia que está aí, ela ainda tem que passar pelo nosso filtro, né? Porque eu vejo essa ideia de uma forma, você vai ver de outra, outro de outra, cada um com o seu grau de sensibilidade, com o seu grau de consciência. Então, olha, é complexo pra caramba, né? Luiz de Curitiba diz o seguinte: acho que o invisível está se tornando visível exatamente agora. Ótimo, assim espero. Espero que fique visível cada vez mais, porque se nós somos São Tomé, então quando a gente vê o imanifestado se manifestar, nós vamos acreditar naqueles que são de São Tomé, né? Então vamos lá, vamos descobrir, José Carlos, como é que dá para perceber essa mudança? Não, eu já vi, José Carlos, isso que o Luiz de Curitiba disse é uma coisa muito pessoal, de acordo com o seu desenvolvimento pessoal, com a sua observação, com a sua percepção, né? Nem todo mundo ainda consegue enxergar a mesma coisa. Mas isso é desenvolvimento interior, é reformulação interior, né? Isso, a cada segundo estamos diferentes. Sim, cara, desde que nós começamos o programa hoje de manhã, não somos os mesmos, somos outros. Preste, já sentimos e vemos o invisível. O caso que fomos ensinados desde criança, que são coisas mundanas e comuns. A mim ninguém fez minha cabeça. Nesse aspecto, meus pais foram muito legais aí, né? Só queriam que eu estudasse, que eu fizesse isso aqui, e eu aprontei pra caramba. Mas ninguém me botou nada na cabeça. Então vamos lá, vamos ver isso aqui. Olha o ponto de vista então do Tulku Lobsang, que ele fala se nós temos uma vida passada. Falando de forma generalizada, não tem importância se tivemos ou não vidas passadas. No entanto, se aceitarmos que tivemos vidas passadas, nossa forma de pensar e nossa perspectiva de vida se ampliará. Essa ampliação da perspectiva tornará a vida mais pacífica e confortável. Uma vez que aceitamos a existência de vidas passadas, nós teremos mais respeito por nossas relações humanas e pelo valor de outras pessoas.
Sem uma crença em vidas passadas, nós tendemos a tratar outros seres humanos como se não fossem diferentes de um objeto. Quando pergunto às pessoas por que não acreditam em vidas passadas, elas nunca são capazes de dar uma boa razão. São suas fortes dúvidas que os impedem de aceitar a existência de vidas passadas. Que dúvidas são essas? Habitualmente, a dúvida decorre do fato de não conseguirem se lembrar de nenhuma de suas vidas passadas. Essa falta de memória se torna a única razão para não se acreditar em vidas passadas. É verdade que não lembramos de nossas vidas passadas e há uma razão para isso. A nossa consciência funciona em vários níveis. A cada nível resulta num grau diferente de consciência. Olha que interessante, acabamos de falar disso, né? A consciência sutil é consistente de uma vida para outra. A consciência grosseira é dependente do corpo físico e não continua na próxima vida. Uma mudança constante entre a consciência sutil e a grosseira ocorre em nossas mentes. A consciência grosseira governa a maior parte do nosso pensamento e é bastante temporária. Por essa razão, as decisões tomadas nesse nível mudam com facilidade. A consciência sutil é a nossa essência verdadeira. É quem realmente somos. Essa consciência, nosso verdadeiro eu, é mantida de uma vida para outra. Ao examinarmos a natureza dos sonhos, podemos provar que é em razão da sutileza da mente que nós, de modo geral, não somos capazes de lembrar de vidas passadas. Durante o estado de sonho, nossa consciência fica muito mais sutil do que quando estamos despertos. Assim que acordamos, a consciência grosseira assume e a consciência sutil entra num tipo de modo pausa. É por causa dessa variação que nós frequentemente não conseguimos lembrar dos nossos sonhos. Todos nós já tivemos a experiência de ter tido um sonho agradável. Enquanto absortos no sonho, acreditávamos que fosse realidade. Então acordamos e a consciência grosseira assume o controle. Imediatamente nós ficamos ocupados com uma porção de diferentes pensamentos que dizem respeito aos detalhes da vida diária. Se alguém nos perguntar o que sonhamos, somos incapazes de descrever o sonho, na maioria das vezes, né? Uma sensação geral do sonho permanecerá. Talvez a memória de que ele foi bom, mas os detalhes serão apagados. Deveria ser possível lembrar, porque nós somos a mesma pessoa que teve o sonho e que agora está acordada. Por que não conseguimos nos lembrar do sonho? Bom dia, Márcia. A consciência grosseira é muito limitada e só pode guardar as experiências desta vida que agora decorre. Não podemos confiar nas decisões tomadas pela consciência grosseira, porque ela considera apenas a fatores temporários. Por isso é tão importante aprender como permitir que a consciência sutil tenha uma forte opinião sobre o processo da tomada de decisão. Por exemplo, ver o rosto de alguém envolve a consciência grosseira. Se você fecha os olhos e tenta lembrar o rosto dessa pessoa, não será capaz de lembrá-lo perfeitamente. Será como se você estivesse olhando para a água em movimento e tentando ver a face através dos reflexos da superfície. A imagem será grosseira e disforme. Estranhamente, se 6 meses depois você sonha com essa pessoa, irá ver cada detalhe do rosto de modo perfeitamente claro. Como isso é possível? A razão para isso é que o rosto da pessoa deixou uma forte impressão na consciência sutil. Enquanto você sonha, a consciência grosseira desaparece e a consciência sutil, com suas impressões fortes, toma o controle. As características exatas do rosto podem agora ser reconstruídas com precisão pela mente. Todos temos de potencial para ter lembranças precisas, isso depende apenas do nível de consciência em que a mente está funcionando. O mesmo se aplica a recordar vidas passadas. Todos nós temos o potencial de nos lembrarmos delas. Mas se só procurarmos externamente por provas, nós definitivamente não teremos sucesso.
Para que possamos lembrar nossas vidas passadas, temos que fazer uma viagem interior. Uma vez que alguém observa cuidadosamente o funcionamento da mente, a consciência torna-se mais e mais sutil e eventualmente se recordará de detalhes de vidas passadas. Mesmo em nossas vidas atuais, conhecemos tantas pessoas e temos tido tantas experiências. Quem consegue se lembrar de tudo isso? É muito raro que alguém seja capaz disso. Mesmo que consideremos as coisas ouvidas ao longo de 1 hora de palestra, nós só conseguimos lembrar aquilo em torno de 10 a 15 minutos de conteúdo. Isso é verdadeiro, isso foi provado por muitas pessoas e dizem que uma leitura, por exemplo, uma palestra, um comunicado tem que ser objetivo em 15 minutos aí, porque depois o pessoal começa a se dispersar. É normal ter dificuldade de lembrar 20% do que aconteceu em nossas vidas. Porém, se começarmos a focar seriamente no passado, começaremos a trazer à tona mais e mais fatos. Os pensamentos tão temporários que acompanham o momento presente têm um impacto tão forte sobre a mente que a memória deste momento será sobreposta por estes pensamentos. É uma coisa óbvia, né? Lógica. Acontece o mesmo com as memórias de vidas passadas. Tente fazer esse experimento. Vamos lá. Lembrar espontaneamente tudo o que você fez desde que acordou esta manhã. Quanto é que você consegue lembrar? Logo, assim que sua mente começa a se focar apenas neste dia, a consciência grosseira dará lugar à consciência sutil e então você se lembrará. Aqui está então a história do Tibete. Era uma vez uma rã que vivia num poço. Um dia, uma enchente enorme carregou uma tartaruga até o poço. A rã perguntou para a tartaruga: "De onde você vem?" "Do poderoso oceano", disse a tartaruga. "E de que tamanho é o poderoso oceano?" perguntou a rã. "É a metade do tamanho do meu poço." "Do mesmo tamanho ou talvez um pouco maior?" A rã perguntando para a tartaruga, quando a tartaruga falou que era o tamanho do oceano poderoso. A tartaruga tentou explicar que o oceano é imenso comparado ao poço. Isso foi uma tarefa muito difícil. Como poderia a tartaruga encontrar uma comparação para ilustrar para a rã o quão grande o oceano realmente é? O fato é que a rã jamais seria capaz de compreender o tamanho do oceano devido ao seu mundo muito limitado. Tal como a rã, nossas percepções limitadas, e no entanto continuamos a acreditar que o que vemos é a única e é precisa verdade. Aqueles que não acreditam em vidas passadas são como a rã. A nossa memória é de fato muito limitada. Quase ninguém consegue recordar seu próprio nascimento. No entanto, acreditamos em tudo que nos dizem sobre ele. Olha que bacana isso. Se aplicarmos o mesmo raciocínio que é usado para o nascimento para desconsiderar vidas passadas, elas não existem porque não lembramos delas, isso significaria que não acreditamos que nossos nascimentos ocorreram. Nós vemos claramente agora que nossa memória é muito limitada e não pode ser usada como justificativa para refutar a existência de vidas passadas. Tem coerência o que o Tulku escreveu aqui. A consciência sutil guarda todas as memórias. Uma vez que uma impressão é feita na consciência sutil, ela não será esquecida. Se formos capazes de acessá-la, acabaremos por lembrarmos-nos de nossas vidas passadas. Uma forte entrada é necessária para acessar esse nível de consciência. Esse processo é comparável à maneira como aprendemos o alfabeto, simplesmente através de uma repetição continuada. Para fazer uma forte impressão na consciência sutil, são necessários 2 fatores importantes acontecendo simultaneamente. É necessário haver um sentimento muito forte, positivo ou negativo, e precisa haver um pensamento unifocado. Há um ditado no Tibete que diz: se você é gentil com as pessoas, elas vão esquecer. Se você é ruim, elas certamente vão lembrar. Um sentimento negativo deixa uma memória muito mais forte e nítida em nós. Por causa disso, nunca esquecemos experiências dolorosas.
Apesar do fato de haver muitas provas da existência de vidas passadas e muito mais razões para dar suportes a essa crença de que o contrário, continuamos não muito convencidos de que o renascimento ocorra. Na ausência dessa crença, olhamos para as pessoas como se fossem diferentes de objetos sólidos, e isso diminui nosso respeito uns pelos outros. Lembrem que abordar a vida com a convicção de que vidas passadas existem, e assim sendo, uma futura vida também existe, faz a vida presente mais pacífica e agradável. Essa crença também amplia a nossa forma de pensar. Outra boa razão para acreditar em vidas passadas é que vamos finalmente reconhecer as mudanças positivas que estão acontecendo dentro de nós mesmos. Assim, não devemos nos focar tanto na questão se temos ou não vidas passadas, porque a questão importante é se ter ou não uma vida passada será benéfico. É isso aí, grande tudo. Gostei do texto dele, está aqui, ó. Vou mostrar de novo qual é a fonte. Eu acho que vocês conseguem encontrar esse livro, né? Livro fininho, tá vendo? Tem quantas páginas? Cheio de tesouro, 104 páginas, é um tesouro do Tulku Lobsang, Embriagado de Crenças, Nossos Obstáculos à Consciência. Vocês gostaram do texto? Eu gostei. Mostra o novo grego, quero comprar. Mostra de novo grego, quero comprar. Tá, já viu aí, né? Se precisar de novo, vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos lá. De novo aqui, ó. Embriagado de Crenças, Nossos Obstáculos à Consciência. O nome dele é Tulku Lobsang. Deixa eu tirar aqui agora. Tulku Lobsang. Tá? E foi impresso por onde? Pela Impitinês. Onde é que é isso aqui? Deixa eu ver aqui. Onde está isso aqui? Você tem o... tá? Eu acho que vocês também... Vocês podem conseguir aqui onde? Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Impresso no Brasil por Impressul. Não sei onde foi, mas vocês devem achar isso aqui. Qualquer coisa vocês conversem comigo que depois eu coloco vocês em contato. Só você procurar Tulku Lobsang e ele tem, no site dele tem diversas línguas, né? E aí você consegue o contato dele aqui no Brasil. Que é a Mônica, tá? Mônica, que já esteve no nosso programa, ela serviu de intérprete, vocês lembram dela? Muito bem. Vamos voltar aqui um pouquinho para agora, e vocês me ouviram um monte, agora eu quero compartilhar o que vocês falaram. O Sidney está aí, né? Sidney Wendermacher. Isso. Bom dia, bem-vindo. Lisa, fico pensando o que fazer com todo esse conhecimento sem de fato ter feito uma real mudança na vida, hábitos, etc. Sabe a colocação, Lisa. Eu disse ontem à noite, né? Não adianta você ter um monte de conhecimento e você não fazer absolutamente nada de transformação, de mudança, ou não usar esse conhecimento para si próprio, né? O José Carlos corrobora com o ponto de vista dela e o Prestes diz o seguinte: Lisa, acredito que quando o conhecimento for compreendido de fato, mesmo que em partes dele somente, a mudança em nossos hábitos torna-se natural. Acho que é assim, é uma coisa natural, porque nossas resistências são enormes, então as coisas tendem a acontecer naturalmente, porque se tentarem acontecer de outra forma, nós vamos bloquear, porque a gente é teimoso, a gente é chucro, a gente se fecha, é brincadeira. Lígia diz para a Lisa: penso que é praticamente impossível, pois à medida que o conhecimento é absorvido, vamos mudando como pessoa e nosso entorno também muda. Isso aí, acabamos de falar isso, né? As mudanças ocorrem, só que nem sempre percebemos, diz Snooki Kay. Também é uma frase correta. José Carlos diz que eu esqueço o quanto eu já mudei porque eu não olho para trás, fico olhando só para frente. Opa, muito bom. Então quer dizer que o seu atrás já está tudo resolvido, o seu passado está tudo resolvido. Isso é muito, muito bom. O livro é muito bacana mesmo, Lígia. Meu avô sempre disse: estudo traz conhecimento, observação e reflexão traz sabedoria. O avô do Prestes. Lisa Andrade, mas a prática nos condena. Pensamos de um jeito e a vida às vezes nos prega cada coisa. Isso aí, né? A vida é aprendizado. Délia da Mata, já mostrei de novo o livro, depois mostro quantas vezes quiser. Simone, acho que a primeira mudança própria já é importantíssima. Depois disso podemos dizer que não fazemos mal a ninguém. Mas não adianta não fazer mal nem o bem, não fazer nada. É isso mesmo, tem que fazer alguma coisa. Mas primeiro faça essa coisa por você, Simone. A gente só pode matar a sede do próximo se nós tivermos água no nosso copo.
Lígia, coisa lisa, esse é o nosso grande desafio. A coisa muito séria, como se diz no Nordeste, tem que ser cabra macho. Isso. Lisa diz que percebe que é testado o tempo todo. A Silvia gostou do texto, o Luiz também. A Lígia vai comprar. Lisa diz, o Prestes diz, Lisa, que acho que o nosso ponto de vista da vida faz muita diferença. Pensar que a sociedade, não a vida que nos impõe dificuldades, já é um começo. Isso é muito bom o texto. E quem diz aqui? Agora eu soltei aqui, correu um pouquinho. A Délia diz: continua achando que colocar em prática o que acreditamos é o diferencial. Exatamente. Colocar em prática e sentindo o que você está colocando em prática. Saber o que você está colocando em prática, né? A mudança, diz a Márcia, a mudança ocorre a partir do momento em que você toma atitudes diferentes, se conecta com algo verdadeiro e, sem perceber, você causa grandes mudanças em si e no seu entorno. É isso aí. Lisa, eu acho que cada vez que assimilamos mais, aí a cobra fuma, tanto na vida quanto na sociedade. Mas é isso. Essa força de expressão, aí, forma de expressão, a cobra fuma, é bem isso mesmo. Quando a gente assimila, a coisa se transforma. Délia, e é muito importante ter consciência de nossas mudanças para podermos interagir com nossos próprios atos e ações. Muito bem. André, o maior desafio de entendimento é a diferença entre reencarnação e personalidade e a continuidade do resultado de sua evolução. Para até entender isso. Douglas chegou no fim, mas chegou, né, Douglas? Pelo menos você vai receber posição 35ª. Tá aí, bem-vindo, Douglas. Prestes. Ontem estávamos falando sobre o tema de hoje. Acho que, levando em consideração, por exemplo, a ideia de eubiose e teosofia, de que geramos elementais com nossas emoções e esses encarnarão como humanos em próximas gerações, talvez nós também sejamos encarnações, né, desses elementais, na teoria. Valcir diz que existem coisas que sabemos que nunca nos foi ensinado, por isso acredita em vidas passadas. Who knows? Pode ser? Prestes, encarnações de um conglomerado de elementais, de emoções de alguém que viveu antes de nós. Eu vou repetir aqui o que eu contei ontem. A questão de vidas passadas, cada um sabe de si. Quem é sensitivo, quem é vidente, quem é médium, todos esses atributos aí que tem, né? Quem consegue enxergar santo, quem consegue enxergar Virgem Maria, essas pessoas têm a sua confirmação através do que elas próprias veem. Muitas delas duvidam até do que vem, acham que estão loucas, que nem o caso que eu contei ontem aqui, né? Outras pessoas precisam de confirmações. As pessoas têm que ir atrás dessa coisa, dessas confirmações. Por isso que eu disse, ontem eu repeti com a pessoa que eu estava conversando, da teoria do meu amigo Luiz Carlos, um físico, amigo meu aqui, Florianópolis, mais de 20 anos, né? Sócio da SOSEX, Sociedade de Estudos Extraterrestres, em que ele me disse que não acreditava em reencarnação, do ponto de vista dele, e que a teoria dele era que nós temos memória celular, memória genética. Eu, Eustáquio André Patunas, sou filho da dona Teodora André Patunas e do seu André Patunas, que consequentemente são filhos dos avós, dos pais deles, e que consequentemente vamos lá para trás. Então nós vamos até, se a gente voltar no tempo, nós vamos até descobrir se a historinha de Adão e Eva é brincadeirinha ou é verdade ou é mentira, né? Isso aí não importa. Então eu, você, qualquer um de nós carrega toda a memória celular dos nossos antepassados. Se você pega uma célula tronco hoje, obrigado. Você pega uma célula tronco, consegue colocar num lugar e fazer através daquela célula tronco. Nasceu uma coisa que você estava precisando para aquele corpo que não conseguia se. Isso é fantástico, meu. O que é isso aí? Extraterrestre, espírito, anjo? Não é a ciência isso, né? O que é isso? Então nós temos toda essa condição de transformação. Então essa memória celular, a nossa,
Amanhã, por exemplo, eu chego, vou, que nem aquele caso que eu contei ontem para vocês, né? Amanhã eu vou pro Egito, por exemplo, eu que voltei para minha terra 2 vezes, lá na Grécia, eu chego lá, entro no Partenon, começo a falar em aramaico, ou começo a falar não sei o que e tal. E aí? O que é? Eu incorporei alguma coisa? Ou aquilo que eu vi fez com que desencadeasse em mim uma memória e que ela, em consonância com aquele lugar, fez com que ela se expressasse aqui? Pensem a respeito disso. Não estou dizendo que não existe reencarnação, não existe vida passada nem nada. Eu não posso desmentir como não posso afirmar. Mas vamos pensar um pouquinho nessa possibilidade também. Se tem tudo aqui dentro que corre aqui, tudo aqui dentro, pô, vem de lá de trás, caramba. Nós nascemos nada mesmo de laboratório. O laboratório tinha um espermatozoide e tinha um óvulo para ser fecundado. E esses também têm uma história. Então, dentro dessas histórias, eu acho que está a nossa história e estão as nossas respostas. Vamos pensar a respeito, pelo menos, e vocês vão ver que de incoerência não tem nada, né? A Leung diz que acredita nessa questão da memória celular porque o ser na gestação passa por todo o processo pelo qual passou a Terra. Brilhante, Leung. É isso aí, tá vendo? Bacana, gostei. Em alguns diálogos de Sócrates ele fala em vidas passadas. Bacana. Por isso podemos acessar fragmentos da memória da humanidade de nossos antepassados, diz o Prestes. Então, eu penso nessa possibilidade também. Também não posso comprovar absolutamente nada, e nem posso dizer que ela é verdadeira. Deve sobrar átomos de que fomos anteriormente, daí as memórias, diz a Adélia. Sim. Smokey Cake disse o seguinte: primeiro vem o conhecimento, depois a mudança e após passamos adiante. A Lisa diz que não vê nada, só sente. E esse ponto de vista, o Leung diz, o Prestes diz que é nosso ponto de vista aqui, né? Por especulação, nosso ponto de vista. Claro, nós só podemos especular. Se a gente tiver essa resposta. Encarnações de um conglomerado de elementais de emoções que alguém viveu antes de nós. Então, sabe, tem uma série de coisas. Viveu antes de nós, claro, mas não nós que temos vivido. Mas aí você fala, pô, aí realmente dá para fazer confusão, né? Se eu não sou reencarnação de ninguém, mas dentro de mim estão todos que me antecederam, pô, é lógico que eu tenho que ter. Então onde que eu tenho a vida passada? Em todos que me antecederam. Né? Ó, vamos pensar a respeito. Existe vida passada? Claro, um monte de gente viveu antes da gente. Vidas passadas. Essa memória de todas essas pessoas que estão aí é a nossa memória de hoje. Vamos pensar, pode ser. Alguém pode provar? Não. Alguém pode provar que existe vida passada ou vida futura? Não. Nada. Então, provas nós não temos absolutamente nenhuma. Né? E a gente também não pode viver de achismo, mas a gente pode pensar com essa mente concreta, o que quiser. Isso, o importante é que nós estamos pensando, nós estamos tentando ser coerentes, tentando usar o nosso bom senso para buscar as respostas que tanto queremos, seja fora aqueles que conseguirem, por sorte, ou então acharmos a chavezinha para ver em que lugar da nossa mente, do nosso coração estão as respostas aqui dentro da gente, né? Isso. Prestes diz o seguinte: talvez tenhamos vivido na outra pessoa como emoções, ou isso em toda a humanidade. N conjecturas e todas factíveis. Então, bom ter um fim de semana. Cada um escolhe o seu fim de semana, né? Tem o livre-arbítrio, como diz, a liberdade de escolha. E eu aproveito todos os meus momentos aqui. Que bom que eu fico aqui na sala, eu consigo ficar sozinho. E tenho muito tempo para refletir, tenho muito tempo para pensar, tenho muito tempo para pesquisar. Isso, nossa, me dá um prazer fantástico. Né? A melhor companhia que eu tenho é a minha. Tá? Então, gente, e a de vocês também, todas as manhãs de segunda a sexta. Eu desejo para vocês um ótimo fim de semana e um feliz sempre. Tchau.